Olá, tudo bem? Estamos novamente com o programa Asaprev em Foco pela TV Galega. Hoje nós teremos uma entrevista muito querida, muito especial, uma homenagem ao nosso querido amigo e diretor e tantas outras qualidades que ele tinha, né, na profissão, o senhor Ivo Radlich, que faleceu recentemente. O Sheik. O Sheik, o famoso Sheik. Estamos aqui com o Eliomar Russi, né? Também muito queridamente chamado de Mazinho. Mazinho, tudo bem? Dona Suzete, seu Hildo, primeiro meus agradecimentos pelo convite, um abraço muito especial também aos nossos queridos telespectadores. Aqui é a nossa casa por tantos anos, a TV Galega, em especial eu e o Ivo, que ficamos aqui por praticamente quase 14 anos, mas não é fácil, Dona Suzete. Eu confesso que o momento é muito difícil. Eu estou aqui pela amizade, pelo respeito aos nossos telespectadores que conheciam o Ivo, porque para nós é uma perca nesse momento ainda irreparável, uma dor profunda, da qual talvez o dia a dia vai devagarinho solidificando, mas eu tenho certeza que no coração ainda permanecerá aquele vazio. Com certeza, uma pessoa muito especial, que fez uma diferença muito grande, né, no município de Blumenau, nas cidades vizinhas, todo mundo conhecia, programa de rádio, e o Eliomar, o sobrinho dele, vai agora relatar alguns episódios, algumas passagens muito lindas, né? Então, mas o seu Ivo é de Blumenau? Era de Blumenau, e Dona Suzete, seu Hildo, ele sempre morou na mesma casa. Ele nunca se mudou, acho que é uma coisa muito rara de a gente ver isso. 79 anos vividos, 79 anos na mesma residência, lá na Itupava Norte, onde a mamãe dele morou, onde moraram todos os irmãos, o papai dele. Então, os irmãos já são falecidos, com exceção da minha mãe, que é a única ainda que é viva. Minha mãe é a mais nova entre os irmãos. E o tio sempre na mesma casa. Adorava a casa dele, o quintal era tudo para ele. A rotina dele era alimentar os pássaros, era alimentar os animais, os cães que ele nunca abria mão, os gatos que para ele eram tudo. Então aquela rotina que todos nós conhecíamos. Essa é a maior dor, porque na realidade o dia a dia, toda aquela forma dele operar, nós já conhecíamos, sabíamos onde é que ele estava em tal horário. Então você olhar para aquilo hoje e ver o vazio é muito difícil. Imagina, são 79 anos fazendo basicamente o mesmo trajeto. Então é muito complexo, mas ele é daqui sim, todos nós somos daqui, a família toda é genuinamente blumenauense. Era muito presente também, né? Muito, senhor. O tio Ivo, em todo batizado, todo aniversário, todas as festividades da família, ele sempre esteve presente, sempre. Ele de fato, ele era o nosso mestre, ele era o nosso guia. Tudo na família passava pelo Ivo, tudo, literalmente tudo. Todos na família adoravam. É um familiar que não tinha rejeição, não tinha qualquer... Pelo contrário, ele estava no nível literalmente acima. Nós o enxergávamos como alguém que nós nos espelhávamos, que muito nos orgulhou sempre. A vida pública nele, a gente sabe o quanto foi desafiadora, sempre, porque o Ivo, até ele costumava falar, né, ele tinha um jargão que era vereador de verdade, ou seja, ele era 24 horas vereador. Ele perdia uma eleição, talvez a comunidade não saiba, mas o Ivo ficava desempregado. Ele não tinha outra atividade. Ele não fazia alguma coisa em paralelo. É muito comum, e não estou aqui criticando ninguém, mas é comum, o vereador, ele tem tal profissão e ele é vereador. Não, o tio Ivo sempre quis ser vereador, sempre vereador por completo, e se ele se dedicava de corpo e alma todos os dias, era final de semana, era feriado. E eu lembro uma época quando ele estava muito em ascensão, ainda segunda vez quando ele foi presidente da Câmara, o próprio partido, na época, disse: olha, Ivo, tu vai candidato a deputado agora. Ele disse: não quero, quero ser vereador. Eu sou vereador, eu vou ser vereador até o final. Mas, Ivo, isso é normal, você está em ascendência na carreira, você vai agora disputar um cargo para a Assembleia Legislativa, deputado estadual e até federal, se você quiser. Não, nem cogite meu nome, eu sou candidato à minha cidade. Daqui eu não saio, é aqui que eu amo. A vida dele era a Câmara de Vereadores. Quantos anos que ele continuou esse trajeto, sentava lá na cadeirinha para assistir os vereadores. E aí, às vezes, Dona Suzete, seu Hildo, a gente lamenta coisas tão pequenas. Quantas vezes faltou uma cadeirinha para o Ivo sentar e ter que ficar em pé lá assistindo? Não que ele seja melhor do que ninguém, mas acho que tem que se respeitar um pouquinho a história, olhar exatamente quem são as pessoas, sabe? Eu sempre falava assim: olha, se eu me elejo vereador, eu vou botar uma mesa no gabinete e ele vai sentar do meu lado.
Não vai ganhar salário, não é isso. Eu sei da lei do nepotismo. Mas que privilégio eu teria de ter um Ivo do meu lado. Puxa vida, de sentá-lo do meu lado, de ser um professor. E ele nunca cobrou nada de ninguém. Quantas vezes ele assessorou? Os vereadores são prova. Nunca negou auxílio a ninguém. Sempre abriu as portas. Sempre, olha, por favor, me chamem. Estou à disposição. Isso era a vida do Ivo. Literalmente. Isso era o Ivo. Isso era o Ivo. As pessoas na comunidade do nosso Zé de Seildo. Veja, são 24 anos esse ano que ele não é mais vereador. Eu jogo, aposto com vocês podem ir lá na nossa comunidade na região norte. Muita gente ainda tem dúvida. Perguntava ainda para ele, o senhor é vereador ainda, seu Ivo? Porque ele nunca deixou de fazer. Ele nunca deixou de atender ninguém no seu portão. Ele nunca deixou de poder auxiliar. Então para as pessoas era a mesma coisa. O senhor anda de ônibus ainda, da mesma forma, andou a vida inteira de ônibus, e as pessoas ficavam em dúvida, porque não sabem se... Sabe, é muito fácil identificar quando uma pessoa deixa de ter o poder. Geralmente ela muda os seus hábitos, ela muda... E de novo, não é uma crítica, cada um é cada um. Uhum. Mas é mais um ensinamento que nós temos com o tio Ivo. Nunca mude, seja sempre o mesmo. Os cargos passam, as posições passam, a tua vida volta. Lembro quando muito jovem, ainda com 12 anos de idade, ele assumiu a prefeitura com muito orgulho. Isso para nós foi uma honraria. Uma pessoa tão simples como o tio Ivo conseguiu chegar, né, em posições tão interessantes na nossa cidade e assumiu como prefeito, num reconhecimento que o prefeito da época, Renato Viana, possibilitou a ele. E aí eles diziam, seu Ivo, o senhor vai andar de carro preto agora, você vai ter motorista? Não, eu vou andar de ônibus. Cara, de 8 dias, senhor. É mesmo, ele no andava gabinete. de ônibus. Não, eu vou continuar de ônibus. Vou dar meu expediente na prefeitura com muito orgulho. Isso para mim é um momento muito especial, mas eu vou para casa de ônibus. Amanhã depois isso passa, eu volto ao meu ônibus igual. Para que eu vou andar de carro preto agora para lá e para cá? Esse era o Ivo. Ele tinha, né, umas particularidades assim, bem diferentes. E além de tudo, era um grande poeta. Um grande poeta. Aliás, seu Deus. Hildo, eu contei para algumas pessoas no velório dele, vou abrir aqui para vocês. Eu tive a coragem, um tempo atrás, acho que faz um ano mais ou menos, eu perguntei para ele. É muito difícil essa pergunta, essa questão, mas ele disse, tio, por favor, a gente não quer nem passar pela cabeça isso. Mas o dia que o tio partir, como é que o tio quer ser reconhecido? Vereador Ivo Hadley, presidente da Câmara Ivo Hadley, prefeito Ivo Hadley, como o senhor quer? Ele me olhou bem fundo nos meus olhos, seu Hildo, sem titubear, sem qualquer dúvida, e disse para mim assim, Mazinho, poeta Ivo Hadley. Isso arrepia. Não fiz a segunda pergunta, dona Suzete. Parou ali o assunto, mas ele foi muito claro. Poeta Ivo Hadley. Esse é o Ivo. Esse era o Ivo. Simples em todos os sentidos. Simples em todos os sentidos. Para mim, conversa encerrada, entendi o recado. Isso. E foi um grande poeta. Um grande poeta. Ele era inspirador, seu Hilton. Olha, eu fui mágico por muito tempo quando criança. Meu irmão até hoje é mágico. Tudo nas mãos do Ivo. Ele criou o primeiro grupo de servidores públicos teatral, o Grupo Teatral Ribalta. Veja, nós temos promotor público na cidade que foi ator do teatro, nós temos procurador do município, nós temos funcionários públicos de altíssimo escalão que as pessoas nem imaginam, passando pelas mãos do Ivo. Foram atores, atrizes. Há um grupo no WhatsApp, foi resgatado há uns 3 anos atrás, eu faço parte, os antigos atores e atrizes do Grupo Teatral Ribalta. A cidade ia se surpreender se ela vê quem está naquele grupo, as pessoas que fizeram parte. Nunca que fulano foi ator, belíssimos atores, maravilhosas atrizes, pelas mãos do mestre Ivo, fizeram maravilhosos papéis. Então, nossa, esse era o Ivo. Esse era o Ivo. Olha a foto linda que a gente tem aqui, né, nos registros. Né, olha aí. Ele gostava assim, né, de se trajar, tinha uma personalidade forte e sempre assim, inspiradora, né? Tinha altivez. Uma altivez, assim. Altivez, ele era. Então nós temos registros aqui maravilhosos. Quando alguém quiser, né, dar uma olhadinha, ele participou assim com poemas. Nós temos aqui uma pasta com poemas, poesia, né, de vários associados, e do seu Ivo está ali, tem ali algumas. Não é só uma ou duas, não, são várias. E ele sempre foi muito participativo. E dona Suzete, os poemas dele eram feitos do coração, refletem fases da vida, refletem situações que ele vivenciou. Se você lê põe poesia aqui, você arrepia, cara. Arrepia e identifica exatamente onde é que ele estava nesse momento, sabe? São coisas inspiradoras. Ele sempre foi assim, como gostava de declamar. Quantas vezes nas APREV, lá nos eventos, para declamar um poema. Ele declamava sempre. Né? Isso para ele era uma felicidade. Olha, que era... Vocês
Bom, vocês são amigos e olha... Vocês estão vendo aqui, ó, uma foto aqui, ele segurando uma bandeja aqui de morangos, então ele colhia. E nós temos eu coloco lá na Asaprev, num local lá, sementes, que eu vou juntando as sementes daquilo que a gente vai consumindo, põe para secar e daí levo lá para a Asaprev e coloco lá. Você pode levar, espalhar na natureza ou no seu quintal. E o seu Ivo levou e disse assim, ó, está nascendo, quando o fruto estiver pronto, eu vou colher e vou trazer para vocês. Então assim, ó, é um amor, gente. Dona Suzete, ele não podia ver uma flor bonita no quintal de uma pessoa. Quantas visitas nós fizemos juntos, muitas e muitas, e eu vi a alegria da pessoa. Só quer uma muda, mas aquilo dava uma alegria no Ivo e uma alegria na pessoa. E ele plantava. Ele plantava, ele dava retorno. Olha, aquela planta foi assim, assim, assado. O orgulho, aquele quintal dele, isso tudo com muito carinho, tudo sempre preparado. Nossa, cada árvore, amor, cada... né? Muito amor. Ele era muito isso. Literalmente se contentava com pequenas coisas. Não precisava de muita coisa, não precisava de luxo, não precisava nada disso. A natureza para ele era tudo. Tudo, tudo, literalmente. Isso ele nos ensinou desde criança. Ele está segurando, ó. Os pacotinhos das sementes olha aí, aqui, ó. Olha aí, olha aí. Olha ele aí. escreveu, tem um relato aqui muito especial. Eu fiquei muito emocionado quando ele escreveu. Aqui as flores também, né, que ele amava. E os animais, né? Os animais, isso era uma coisa... Hoje é moda falar de animais, hoje é muito fácil. Fale na década de 80, quando o Ivo assumiu o parlamento, em 83, quando ele era ameaçado, muitas vezes até, inclusive, a sua integridade física, sabe? Ele combatendo a farra do boi no litoral, sabe? Teve que sair correndo. Então tem muita história. Hoje é muito fácil a gente falar de animais. Agora, na época, falar de animais, a pessoa era muitas vezes dada como doida, uma pessoa que era fora de si. O animal é um objeto, o animal eu faço o que eu quero com o meu animal e acabou. Ele nunca tolerou isso. Nunca tolerou isso. Ele sempre muito nos ensinou sobre essa questão. Então, foi o primeiro homem a levar a Bíblia ao parlamento. Foi o primeiro homem a falar sobre animais aqui em Blumenau. Sabe? Coisas que hoje são muito simples, mas na época havia muita rejeição a esses temas. Falar da natureza, da proteção da natureza, que é isso? Tem tanto mato por aí, tá ficando maluco? Olha o que acontece hoje em dia. Os esbarrancamentos, as enchentes. Assim, ó, nós vamos fazer uma pequena pausa e em seguida já voltamos, porque tem coisas muito lindas ainda a falar sobre o seu Ivo Agles. Já voltamos.